Boa noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de legislação e normas técnicas aplicadas à segurança do trabalho. Vocês já tiveram, então, 2 aulas com o professor Jossan. Hoje nós vamos dar continuidade, então, nessas aulas, né? Mas não com enfoque tanto na questão previdenciária. Hoje nós vamos focar mais na responsabilidade do tecnólogo em segurança do trabalho, como que ele deve agir, tá? Então, eu vou me apresentar, eu sou a professora Juliana, tá? Eu sou engenheira ambiental, também sou engenheira de segurança do trabalho e atualmente estou terminando meu mestrado em saneamento, na área de saneamento, tá? Hoje, então, para a gente dar início na nossa aula, alguns conceitos são de extrema importância, principalmente para nós que lidamos, né, no dia a dia com pessoas. Na parte de segurança do trabalho, essa é uma função e uma responsabilidade que nós vamos desempenhar praticamente todos os dias, né? Nós temos um contato direto. Para isso, algumas definições, né, no caso de acidentes do trabalho, os conceitos que estão envolvidos nisso são extremamente importantes, principalmente na nossa aula de hoje. Vocês vão entender o porquê um pouquinho mais para frente. Então, para que a gente possa começar, vamos entender melhor como que funcionam esses conceitos. Vamos aos slides? Então, a primeira definição hoje que nós vamos entender, e eu imagino que vocês já devem saber, né, já conhecem, é a definição de acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados. Quem são esses segurados especiais? Produtor rural e pescador, tá? Eles também têm direito aos benefícios e também podem passar por acidentes de trabalho, mesmo não tendo carteira assinada. Eles são trabalhadores. Então, acidentes provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Olha lá, é o artigo 19 da Lei 8.213 de 91. É uma lei extremamente importante e necessária. Por quê? Porque é a primeira lei que introduz a questão do acidente do trabalho para as empresas. Então, nós já vimos que os empregados, né, que sofrem algum dano, seja ele resultado do fruto do seu trabalho ou não, tem direito de ser assegurado como uma pessoa que sofreu um acidente do trabalho. No entanto, alguns outros, né, fatores também são equiparados a acidentes do trabalho. E para a gente entender melhor quais são essas diferenciações que o acidente do trabalho pode ter, vamos acompanhar a definição de acidentes profissionais. Então, olha lá, os acidentes profissionais ou a doença profissional, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, tá? Peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ou seja, o Ministério do Trabalho, o MTE, o Ministério do Trabalho, ele já tem mapeado algumas doenças, né? Então, doenças que estão ligadas, por exemplo, a determinadas atividades. Então, essa ligação, ela já foi mapeada e eu já sei que se eu tenho um funcionário que teve determinada doença e essa doença tinha uma relação direta com a atividade que ele estava desempenhando, esse profissional teve sim um acidente de trabalho, na forma de doença profissional, tá? Um exemplo dessa doença profissional, casos, por exemplo, de pessoas que trabalham em aviários, tá? Pessoas que trabalham em aviários, eles podem, e há uma tendência muito grande, né, conforme eu já falei, mapeada pelo Ministério e pela Previdência Social, desenvolver, por exemplo, asmas, problemas respiratórios, tá? Porque o ambiente de trabalho proporciona isso a elas. E quando ela desenvolve esse acidente, né, essa doença profissional, eu já sei automaticamente que é um acidente de trabalho, por ser uma doença profissional, aí a lei equipara as duas coisas, e eu já tenho que, então, ter em mente aquilo que eu vou fazer, como que eu vou lidar com essa situação, porque eu sei que esse meu funcionário está passando por isso devido à atividade que ele faz no dia a dia. Então, esse é o princípio de um acidente do trabalho, no caso de uma doença profissional, que é equiparada ao acidente do trabalho. Além da doença do trabalho, nós vamos ver na sequência, no próximo slide, também nós temos
a doença do trabalho, né? Nós tivemos, então, a doença profissional e agora nós temos a doença do trabalho. Então, qual que é a diferença entre a doença do trabalho e a doença profissional? A doença do trabalho ela é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. Ou seja, lembra que a doença profissional, que foi a que nós acabamos de ver, ela tinha a ver com a atividade que eu desenvolvia, o dia a dia. Nesse caso da doença do trabalho, não, tá? Eu estou falando de algo que foi desencadeado por questões de condições especiais em que o trabalho é realizado, tá? E com ele se relacione diretamente na constante relação mencionada no inciso 1, tá? Da mesma norma lá que a gente viu, que era a norma 8.213 de 91. 8.213 de 91. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, eu tenho, por exemplo, um funcionário que vai até um hospital, um pronto-socorro, porque ele está sentindo um zunido muito forte no ouvido. Tá? Daí ele chega lá, o médico fala assim, olha, senhor, infelizmente, você perdeu a audição. Agora, por que ele perdeu a audição? Será que aquele trabalho, tipo, tinha alguma relação com isso? Será que faltou? Sim, faltou um EPI. Faltou o quê? Faltou um cuidado especial. Ele desenvolveu uma doença que não foi decorrente da atividade que ele fazia. Essa atividade foi em decorrência do ambiente que ele estava trabalhando. Tá? Foi por falta, por exemplo, de EPI. Pode acontecer sim, e em muitos casos isso acontece. Quando acontece, qual que é a melhor forma? Como que a gente deve proceder? O primeiro procedimento que é feito é a abertura da CAT. Essa é uma palavrinha que vocês vão ouvir muito até o final do curso, com certeza, porque a CAT ela é a comunicação de acidente de trabalho. Toda vez, então, que eu tenho um acidente de trabalho, eu tenho que emitir essa CAT. Tá? Nós vamos entender na sequência como que ela é feita, a que ela se refere, mas só para que vocês já tenham em mente isso, que qualquer acidente ou equiparado a acidente, no caso doença profissional e doença do trabalho, eu tenho a responsabilidade de emitir a CAT. Tá? Então, qualquer momento que eu perceba que eu tenho um funcionário dentro da empresa que eu atuo, que está desenvolvendo uma atividade ou que resulte em doença, ou que ele se acidente, né, enfim, no dia a dia, eu vou ter a abertura da CAT. Então, vamos entender melhor como que funciona essa CAT acompanhando no slide. Olha lá, a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, tá? Gravem bem isso. Artigo 22 da Lei 8.213 de 91, mais uma vez. Então, ela esclarece que a empresa deverá comunicar o acidente do trabalho, lembrando que o acidente também pode ser doença equiparada ou acidente de trajeto. Tá? Ocorrido com o seu empregado, havendo ou não afastamento do trabalho. Olha lá, havendo ou não afastamento do trabalho, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Mas será que na prática realmente funciona desse jeito? Eu tenho um dia, eu tenho que abrir, porque por norma eu tenho 24 horas após o acidente para emitir então a CAT. Agora, eu trabalho numa empresa com diversos setores, até que o funcionário vá ao médico ou defina exatamente aquilo que aconteceu, eu não consigo ter todos os dados muitas vezes. Então, o que há a possibilidade de fazer? Eu posso abrir uma CAT parcial. Tá? Eu entro lá na Previdência, no sisteminha que abre a CAT, abro uma CAT parcial, deixo algumas informações que eu ainda não tenho, para que no dia seguinte eu consiga e preencha. Até porque a CAT não pode ficar em branco, ela tem vários cuidados que devem ser obedecidos para que não haja problemas para nós, né, que trabalhamos na área de segurança do trabalho. Então, vamos voltar lá nos slides e ver como que a CAT é realmente definida, o que ela é. Então, o primeiro ponto, ela é um documento, tá? Ou seja, ela tem valor de documento, ela tem peso de documento. Ela serve para acidentes do trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Quais eram as doenças ocupacionais? Tanto a profissional quanto a doença do trabalho.
tá? Que são equiparados ao acidente de trabalho, por isso que nós vimos as definições. Ela deve estar cadastrada junto ao INSS. E na sequência nós vamos entender por quê. Porque o INSS trabalha com os índices e as taxas de acidentes. Ela serve para acidentes com ou sem afastamento. Então, às vezes eu tenho um acidente que não foi tão grave, que não precisou de afastamento. Porém, eu tenho que abrir uma CAT. E aqui entra uma questão importante. Porque nós vimos lá na primeira norma, na definição, que acidente do trabalho era aquele que causava redução temporária ou permanente. Será que quando eu tenho um acidente sem afastamento eu tenho uma redução temporária ou permanente? Às vezes o funcionário teve um pequeno machucado, alguma coisa que não foi grave. Será que eu realmente preciso abrir uma CAT? Nós vamos ver na sequência que sim. Porém, algumas empresas não abrem porque ela pode ser motivo de aumento de custos na folha de pagamento. Isso nós vamos ver tudo na sequência. Então, olha lá, o prazo. O primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, mas nós já vimos que não necessariamente. Eu posso abrir ela parcial. E depois, quando eu tiver todos os dados, até porque eu vou ter que ter o CID, o horário, os fatos. Então, o meu SESMIT, ele tem que estar todo envolvido na questão do acidente, né? Não é simplesmente eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, não. Eu preciso fazer uma investigação e essa é a responsabilidade do SESMIT. Olha lá, em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. Eu não tenho 24 horas. E por que será que eu não tenho 24 horas? Primeiro, porque não é responsabilidade, por exemplo, da empresa comunicar à família. Eu não vou chegar lá, olha, senhora, eu sinto muito, mas seu filho veio a óbito porque ele sofreu um acidente de trabalho. Não. Essa é uma responsabilidade da Previdência. Eles têm como responsabilidade avisar a família, alertar. Claro que a empresa também vai notificar, né? Infelizmente, ele era um funcionário, deve ser alertado. Mas eu não abro uma CAT inicial porque a responsabilidade não é minha. Eu aviso imediatamente o INSS e a Previdência Social, porque a responsabilidade é deles em comunicar. Então, para isso, nós vamos ver na sequência que as 3 formas de abertura de CAT, que são a inicial, a de reabertura e a de óbito, não são válidas para este caso, para o caso de acidentes com óbito. Mas como que é esse óbito? Olha, o meu funcionário caiu de um andaime e infelizmente veio a falecer imediatamente, tá? Ele não foi para o hospital, nem ficou internado, não. Ele caiu e veio a óbito no momento que ele caiu. Nesse caso, a comunicação é imediata. Eu não tenho como abrir uma CAT. Então, vamos acompanhar no material como que a gente pode abrir as CATs. Eu já havia falado, então, que ela pode ser inicial, reabertura ou óbito. Mas para quais situações que ela se aplica? Então, a primeira delas, a CAT inicial, ela se refere ao acidente de trabalho típico. Como assim, professora? Ou de trajeto, ou doença profissional ou do trabalho, tá? Lembrando que essas doenças profissionais ou do trabalho, elas vão variar muito também de acordo com a sensibilidade de cada pessoa. Tem pessoas que trabalham sem desenvolver nenhuma doença, outras que têm um organismo mais sensível desenvolvem mais rápido. Então, eu tive lá um profissional que desenvolveu uma doença. O meu SESMIT fez a investigação e eu descobri que essa doença estava ligada à atividade que ele desenvolvia. Então, eu sei que eu estou lidando com um acidente de trabalho. Quando eu tenho essa certeza, eu tenho que abrir uma CAT inicial. Tá? Entro lá no sistema, independente da quantidade de dias de afastamento, eu abro uma CAT inicial. Daí, o que acontece? Esse meu funcionário melhorou, tá? Conseguiu voltar, não precisou mais ficar afastado, voltou a trabalhar. Estava super bem trabalhando, de repente, aquela doença que ele tinha desenvolvido voltou. 20 dias depois dele ter voltado para o trabalho. O que eu faço? Eu vou abrir uma nova CAT? Será que eu tenho que abrir uma CAT inicial de novo? Não. Eu faço a reabertura da CAT. Tá? Então, eu já tinha uma CAT aberta, eu já tinha aberto ela aqui nesse ponto, no dia 5/8.
tá? Ele voltou, teve problema, então eu vou fazer a reabertura da CAT no dia 25/8. Então, reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão, de acidente de trabalho ou doença profissional, tá? O trabalho que já foi comunicado anteriormente ao INSS através da CAT inicial. Olha lá, professora, mas você falou que em casos de óbito, eles não precisavam abrir CAT. E existe uma CAT para óbito. Qual que é a diferença? Então, pessoal, toda vez que a gente abre uma CAT de óbito, tá? É para falecimentos em decorrências de acidentes. Olha lá, então lembra daquela CAT que eu abri aqui, ó, por exemplo, no dia 5/8? Depois, no dia 25, eu tive que fazer a reabertura porque o rapaz que trabalhava teve uma piora, tá? Ele teve um agravamento da doença que ele tinha. Um mês depois, dia 25/9, ele veio a óbito, infelizmente. Então, o que eu faço? Eu não vou abrir mais uma CAT, nem vou pedir reabertura, até porque ela já estava aberta. Eu vou lá e marco como óbito, tá? A CAT que eu já tinha aberto. Então, a pessoa teve um óbito e em decorrência, claro, do acidente do trabalho. Mas esse acidente e esse óbito não foram imediatos, que nem lá o caso anterior. Nesse caso, então, eu posso fazer isso. Abro uma CAT inicial, na sequência eu abro a reabertura e depois, por último, a CAT de óbito. Então, o MTE, depois da empresa, manda toda a papelada, se for o caso. Quando o óbito é imediato, ao invés de eu fazer todo esse procedimento, não. Eu aviso o Ministério do Trabalho e INSS, a Previdência, faço posteriormente o envio de toda a documentação, porque eu vou ter que constar várias informações, tá? Incluindo a data, a hora, o registro de como aconteceu, e tudo isso nós vamos ver na sequência, porque eu trouxe aqui uma simulação de como que seria a abertura de CAT, para que a gente possa já ter em mente, caso a gente precise, né? Espero que ninguém precise, porque eu quero profissionais excelentes. Então, mas infelizmente, caso seja necessário, a gente tem que saber como que ela funciona. Então, deem um tempinho que na sequência nós vamos ver. Então, nós já vimos que há 3 possibilidades de abertura de CAT. Gravem bem isso, porque todo o conteúdo pode cair na prova e essa questão de CAT, ela é extremamente importante. Então, vão anotando, peçam caneta aí para os colegas e gravem bem tudo isso, porque tudo isso pode cair na prova. Então, só para relembrar, 3 possibilidades de abertura de CAT. CAT inicial, CAT de reabertura e CAT de óbito. Tá? Comunicado de acidente de trabalho para um acidente inicial, para uma reabertura de acidente ou para o óbito de um determinado acidente. Existem 3 possibilidades. E como que essa CAT deve ser feita? Como que ela, será que eu preciso de muitas vias? Pessoal, eu preciso de 6 vias, tá? A CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser emitida em 6 vias. Vamos entender por que acompanhando no slide. Eu tenho a primeira via, que vai ser destinada ao INSS. A segunda via vai ser destinada à empresa. A terceira via, aos segurados ou dependentes. Então, percebam, não preciso necessariamente o segurado receber a terceira via. Pode ser um dependente. Às vezes o coitado está afastado em casa porque está sofrendo, quebrou uma perna, um braço, enfim. O dependente pode ir lá pegar a via dele da comunicação de acidente de trabalho. A quarta via, aos sindicatos. Olha lá, o sindicato de classe também tem que receber, tá? Não é só o INSS ou a empresa. O SUS, por que é importante que o SUS receba? Porque lembra que eu comentei que já há um mapeamento, né? A gente já sabe que são os CIDs, das doenças que são relacionadas, por exemplo, a uma determinada atividade. O SUS, ele faz as expectativas de vida dessas atividades e de quanto tempo a pessoa leva, por exemplo, para desenvolver. Então, por isso que é importante que o SUS também receba, ele também tem que ser notificado. A sexta via e última, ela sempre vai para a delegacia. Por quê? Porque é um acidente, tá? Você tem que ter um registro disso. Não é simplesmente manter arquivado na empresa. Tanto que o INSS recebe, o sindicato recebe, a família ou o dependente, o próprio segurado recebe.
É todo um controle, isso é necessário, porque a partir do momento que eu tenho um funcionário que se acidentou e eu não abri CAT, tá? Eu estou cometendo um crime. Eu posso ser multada por isso, porque isso é responsabilidade da empresa. É a minha responsabilidade como parte do sistema de segurança do trabalho. Eu estou gerenciando essa parte, eu preciso fazer. E toda pessoal que trabalha comigo, junto do SESMIT, tudo também tem que contribuir, seja para as investigações ou pelo próprio acidente, na ajuda, no socorro. Outra coisa, pessoal, quanto às responsabilidades. Quem deve emitir e para quem deve ser emitida a CAT? Vamos dar uma olhadinha lá no material? Olha lá, pessoal. Então, o segurado empregado é sempre de responsabilidade da empresa que está empregando, né? Geradora de serviço. Temos também o segurado especial. Lembra que a gente viu lá no começo que o segurado especial eram aqueles que estão relacionados à pesca e à agricultura. Por quê? Porque eles não trabalham para uma pessoa, nem para uma empresa especificamente. Não, eles trabalham por conta própria. E daí, nesse caso, quem que abre a CAT, o comunicado de acidente de trabalho? O próprio acidentado. Professora, mas e se ele não puder abrir a CAT porque ele se acidentou e ficou muito mal, está no hospital? Daí quem abre? Os dependentes, a irmã, os filhos, os tios, enfim, né? Principalmente os filhos e filhas, entidade sindical, o próprio médico ou qualquer autoridade pública pode abrir uma CAT. Então, só o pessoal que está envolvido com a segurança do trabalho ou a empresa pode abrir uma CAT? Não. Nós já vimos aqui, ó, o próprio acidentado nesse caso. E no caso de trabalhadores avulsos, o que são esses trabalhadores avulsos? São aqueles que trabalham como terceiros, tá? Principalmente, eu vou marcar aqui, ó, terceiros. Então, no caso do trabalhador avulso, é a empresa tomadora de serviços, tá? E na falta dela, o sindicato da categoria, o órgão gestor de mão de obra, enfim, alguém sempre vai se responsabilizar. E quando ninguém quer abrir a CAT, como que faz? O próprio trabalhador, ele pode ir atrás dos seus direitos, tá? Seja ela pelo sindicato ou pela empresa que ele está trabalhando. Se a empresa não quer, pede para o filho, pede para o gestor de mão de obra. E ainda tem mais um caso, que são os segurados desempregados. Olha lá, eu tenho um funcionário que saiu da empresa, mas ele descobriu, depois que ele saiu, está desempregado, que ele desenvolveu uma doença profissional, tá? Ela só foi se manifestar após a demissão, olha lá. Quem que pode abrir a CAT para ele? Pessoas ou entidades envolvidas no processo. Então, mais uma vez, não precisa necessariamente a pessoa que sofreu o acidente ou a empresa que ele trabalhou. Qualquer um pode abrir a CAT. Então, isso é super importante. Para quê? Para que a gente conheça, mas que, acima de tudo, a gente saiba que é responsabilidade da empresa que está dando ao funcionário a possibilidade de emprego, é responsabilidade dela abrir o trabalho, portanto, é nossa responsabilidade. E, caso isso não aconteça, né, no caso, se eu sofri um acidente, eu posso pedir para os meus dependentes, para minha família, para o meu tio, enfim, eu posso pedir para o próprio médico me auxiliar, alguém que conheça e tenha contato, pode abrir uma CAT para mim, tá? Então, pessoal, na sequência agora nós vamos acompanhar um vídeo. Eu peço que vocês mandem as dúvidas para que a gente discuta junto em sala e na sequência a gente volta. Vamos agora conversar sobre uma coisa que eu espero que nunca aconteça aí com você. Eu estou falando a respeito de acidentes do trabalho. Eu vou dar um conceito, que é um conceito muito básico a respeito do que é um acidente de trabalho, né? Então, o que a lei define é que o acidente de trabalho é aquele que acontece no momento em que o trabalhador está exercendo uma atividade profissional ali na empresa, então ele está trabalhando e sofre um acidente, ou melhor dizendo, não é nem ou, mesmo que os efeitos não sejam sentidos na hora. Então, o trabalhador está ali na empresa trabalhando, se acidentou, trata-se de um acidente de trabalho. Se ele teve qualquer incidente, não sentiu os efeitos e vai sentir depois, mas a causa foi durante o expediente, também é um acidente de trabalho. Esse conceito me parece muito fácil. Agora, eu queria falar com vocês a respeito de algumas outras definições mais complexas que a lei traz e que vão ajudar você a compreender a amplitude do conceito do acidente de trabalho.
Para facilitar e para você gravar bem, eu vou fazer o seguinte, o Felipe vai tirar a minha imagem, você vai ficar livre de ficar olhando para mim, e você vai lendo aí, eu vou dizendo aqui para você também quais são esses efeitos, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro deles. É considerado também um acidente de trabalho o ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro dentro do ambiente de trabalho. Outra situação é quando há uma ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, mesmo que não seja no ambiente de trabalho. Quando duas pessoas brigam e uma delas se fere em razão de alguma disputa relacionada ao trabalho, trata-se de um acidente de trabalho. Também é considerado acidente de trabalho o ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Igualmente é um acidente de trabalho o ato de pessoa privada do uso da sua razão dentro do ambiente de trabalho. E também é um acidente de trabalho quando ocorre um desabamento, uma inundação, um incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior dentro do ambiente de trabalho. E é claro, quando esses casos acabam causando algum tipo de lesão ao trabalhador. Também é acidente de trabalho a doença que vem como proveniência de uma contaminação acidental do empregado que tenha acontecido no exercício da sua atividade. Ainda é também considerado acidente de trabalho quando o acidente é sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, nas seguintes situações: na execução de uma ordem ou na realização de um serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe causar para lhe causar lucro ou evitar prejuízo, quando o trabalhador está viajando a serviço da empresa e no percurso da residência para o local de trabalho, ou o contrário, do local de trabalho para a residência. Qualquer que seja o meio de locomoção utilizado pelo trabalhador, mesmo que seja o veículo próprio dele. Também são acidentes de trabalho aqueles que acontecem nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho. Então, considerando esse conjunto, você vê que há uma série de situações em que o trabalhador muitas vezes até nem está no ambiente de trabalho, mas pode sofrer um acidente de trabalho. Sempre que acontecer um acidente de trabalho, ou sempre que acontecer um acidente, numa dessas circunstâncias que a gente acabou de conversar, você precisa preencher um comunicado de acidente de trabalho. É um documento que tem que ser entregue ao INSS. Então nós recomendamos que você seja muito rápido no momento em que identificar um acidente de trabalho em procurar auxílio para preencher esse comunicado de acidente de trabalho para evitar problemas com o INSS. Tá bem? Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer as perguntas que vocês estão encaminhando. Continuem mandando, tá? Vamos contribuir para que a aula seja mais dinâmica, mais participativa e para que vocês também tenham todas as dúvidas sanadas. Então, olha lá, o pessoal de Pindamonhangaba está com uma dúvida, porque é o seguinte: eu comentei que no caso de óbito imediato, é responsabilidade da Previdência o comunicado à família. Sim, é responsabilidade. Porém, o que acontece? As empresas mandam pessoas, normalmente assistentes sociais ou alguém que trabalhe nessa área que possa fazer a parte social para que dê o comunicado. Graças a Deus, eu nunca precisei, comunicar a Previdência Social em decorrência de acidentes de óbito imediato e nem de óbito pela CAT. Mas assim, por lei, teoricamente, quem deve responder são os agentes fiscais da Previdência Social. Porém, é de bom tom e de bom grado que a empresa, claro, comunique e mande um funcionário para que alerte a família, para que console de alguma forma, para que explique a situação. Então, normalmente, o que acontece é isso. A empresa manda um funcionário, porque a empresa sabe o que aconteceu, só que a responsabilidade direta é por parte da Previdência. Por isso que ela deve ser imediatamente comunicada. Algumas dúvidas também com relação à CAT inicial, reabertura. Nós vamos fazer na sequência um esboço, mais ou menos uma simulação de como seria uma abertura de CAT, tá? Daí vocês vão entender melhor como que ela é feita e como que ela é separada, como que ela é dividida, quando que ela é inicial, reabertura ou óbito. Então tenham um pouquinho de paciência que nós já estamos chegando lá. Então,
Então, vamos voltar agora à aula e falar um pouquinho sobre outras formas de acidentes que também necessitam de abertura de comunicação de acidente de trabalho. Vamos acompanhar no slide? Então, olha lá, pessoal. No caso de empregado e trabalhador avulso exercerem atividades concomitantes, então o que acontece? Eu tenho um funcionário que trabalha por uma empresa no período da manhã. No período da tarde, ele trabalha em outra empresa, tá? O que estava acontecendo? Ele estava indo lá para o trabalho e sofreu um acidente na metade do caminho. Nesse caso, ele teve um acidente de trajeto. A gente já viu que quando a gente tem um acidente de trajeto, automaticamente a gente deve fazer a abertura da comunicação de acidente de trabalho. Porém, ele estava entre uma empresa e a outra na qual ele trabalhava. Quem que é obrigado a abrir CAT nesse caso? As duas empresas são obrigadas a se responsabilizar e fazer a abertura da CAT, tá? Então, o que acontece? Se uma empresa não quer fazer a abertura da CAT, como que a gente faz? A outra empresa faz. Não tem problema qual das duas empresas faça. O importante é que seja feita a abertura da CAT, da comunicação de acidente de trabalho. Agora, uma empresa não quis fazer, a outra tem que fazer. A outra empresa também não quis fazer. Como que ele vai solucionar? Nós já vimos que ele pode pedir para o médico, pedir para o sindicato, ele pode ser auxiliado de várias formas, tá? Então, não é desculpa de uma empresa ou de outra a abertura da CAT, não abrir CAT porque ele era funcionário da outra empresa ou porque ele vinha só na minha empresa de tarde. Não, as duas empresas devem abrir o comunicado juntas, né? Tipo assim, ela vai abrir na empresa dela, eu vou abrir na minha empresa, porque ele trabalhava nas duas empresas e ele sofreu um acidente de trajeto. O pessoal lá de Macapá está mandando uma dúvida. Se a empresa não comunicar o acidente no prazo legal definido pelo artigo 22 da Lei 8.213 de 91, quais os prejuízos, tá, que o empregado pode sofrer? Se a empresa não comunica o acidente de trabalho, o empregado em si não sofre. Quem sofre pode ser a empresa, tá? A empresa pode sofrer porque ela poderia ser multada. Porém, nós vamos ver na sequência que isso já não acontece mais. A empresa tem um prazo que não é de 24 horas, um pouquinho maior. Por quê? Porque se ela faz o comunicado após as 24 horas, anteriormente ele era visto como denúncia. Então, a empresa não fez o comunicado, o próprio funcionário foi lá, o empregado, e teve que fazer a abertura da CAT. Então, a empresa entrava com uma punição, ela tinha que pagar uma multa, ela era responsável, tá? Ela tinha vários prejuízos nesses sentidos, ela era multada e punida, tá? Ela era autuada. Agora, hoje, isso já não é mais grave. Por quê? Porque a partir de uma norma que nós vamos ver na sequência, não entra mais como caráter de denúncia a abertura da CAT após 24 horas. Claro, você teve um acidente, você não vai esperar um mês, uma semana para abrir. É importante que você faça, sim, a comunicação, mas você tem um prazo um pouquinho maior, até porque eu tenho que investigar, o meu SESMIT tem que fazer toda a parte investigativa, tem que passar pelo médico. Então, nem sempre a gente tem realmente as 24 horas. Nesse caso, o que eu sugiro, façam a CAT parcial. Faça a abertura parcial, assim que conseguir todos os dados referentes àquele acidente, você finaliza. Mas ela já vai estar aberta e num período que está dentro do prazo, tá? Então, não corram riscos, porque a empresa não precisa disso. Não pega bem para a empresa. Pessoal, então, para dar sequência, vamos ver, então, nos slides a questão dos aposentados. Como que fica? Empregado aposentado que retornou ao trabalho e se acidentou, eu vou abrir CAT para ele? Será? Então, olha lá, a comunicação de acidente de trabalho CAT, relativa a acidente de trabalho, doenças ou doenças profissionais ocorridas com aposentados, que permaneceu na atividade como empregado ou a ela retornou, deverão ser registradas e encerradas, tá? Então, por que isso? Eu tive um profissional que ele era aposentado, voltou a trabalhar, mas sofreu um acidente.
O que eu vou fazer? Eu abro, então, a CAT, né? Claro, ele sofreu um acidente, eu tenho que fazer o meu papel, fazer a comunicação do acidente do trabalho que ele sofreu. Porém, eu encerro, tá? Quando termina, eu só abro, mostro para o INSS, no caso que houve esse acidente com uma pessoa que era aposentada, mas eu encerro por quê? Porque ele já recebe o benefício da Previdência Social. Ele não tem como receber 2 benefícios, né? Isso vocês já devem ter visto lá com o professor Jossan. A Previdência paga um benefício. Nesse caso, como ele se acidentou e ele já é beneficiário, o benefício dele vai continuar o mesmo, não se altera, tá? Então, por isso que no caso de pessoas que são aposentadas, a gente tem que abrir e depois fazer o encerramento. Ai, professora, mas isso daí, esse senhor que trabalhava lá, que era aposentado, teve mais um problema. Lembra da CAT inicial que você abriu e encerrou? Você volta nela e faz o quê? A reabertura da CAT. Tá? Isso não é problema, porém, você faz a reabertura, mostra que o problema continua. Quando ele terminar o tratamento, se for o caso, você encerra, porque ele já é um beneficiário, não tem por que ele receber 2 vezes, tá? Ele já recebe o benefício da Previdência. Então, agora na sequência, nós vamos entender um pouquinho sobre a estabilidade, porque pessoas que passam por acidente, a Previdência Social entende que elas levam um determinado tempo até conseguir se adaptar novamente para entrar no ritmo dos funcionários e tudo mais. Então, deem uma olhadinha lá no material e vocês vão perceber que toda pessoa, né, que sofre um acidente de trabalho, de acordo com o artigo 118 da Lei 8.213 de 91, tem direito a um prazo mínimo de 12 meses de estabilidade. Então, olha lá, o artigo 118 da Lei 8.213 dispõe que o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida a função do seu trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses, tá? Mas, professora, como que funciona isso? Toda vez, então, que a pessoa se acidenta, ele tem o direito de voltar e ficar 1 ano sem ser mandado embora. Será que é assim que funciona? Como que funciona, então? Vamos entender pela lógica. Como a Previdência entende que a partir do momento que o funcionário volta, ele leva um tempo para conseguir se readequar, se adaptar novamente, ela dá esse prazo mínimo, tá? Mas o que acontece? Esse meu funcionário voltou e não está trabalhando conforme deveria. Passou por agressões dentro da empresa, coisas que fariam com que ele fosse mandado embora por justa causa. Quando trata-se de justa causa, independente do período de estabilidade que ele ainda tem, ele pode ser mandado embora. Ou seja, a estabilidade é válida contanto que ele cumpra as normas dentro da empresa, contanto que ele trabalhe conforme ele deve trabalhar, né, conforme ele desempenhe as atividades adequadamente. Caso isso não ocorra e o funcionário tem características que possam torná-lo um ex-funcionário por justa causa, eu posso mandar ele embora, tá? E só para a gente lembrar, então, acho que isso também o professor Jossan já falou, os primeiros 15 dias de afastamento sempre são pagos pela empresa. A partir dos 15 dias restantes, ele vai passar pela perícia do INSS, e aí sim, o INSS, então, passa a cobrir, né, o auxílio-doença, se for o caso, o auxílio-acidente do trabalho. Então, pessoal, agora nós vamos entender como que funciona a abertura da CAT, porque eu sei que vocês estão com várias dúvidas, como que funciona, como que ela deve ser feita. Então, vamos dar uma olhadinha no material para a gente acompanhar. Um slide, tem que clicar. Então, essa daqui é uma simulação. Por quê? Porque no site da Previdência Social, quando eu baixo lá, quando eu faço download do aplicativo do sistema da CAT, o que acontece? Ele só pode ser feito contanto que haja realmente um acidente de trabalho. Então, eu não tenho como trazer exatamente como é para vocês, porque eu só poderia abrir se houvesse um acidente do trabalho. Não é o nosso caso, né? Nós estamos querendo somente entender como que funciona. Então, olha lá. Como que funciona? Nós temos número 1, que é o emitente. Esse emitente pode ser o empregador, o sindicato, o médico, o segurado,
ou dependentes, ou a própria autoridade pública. Lembra que eu falei que quando a empresa não quer abrir, outras pessoas podem abrir por ela? Aqui está a prova. Quem que está abrindo? Então, é a primeira coisa que a Previdência Social me pergunta. Quem está emitindo a CAT? É o empregador? É o sindicato? É o médico? O segurado? Ou é a autoridade pública? Segundo ponto, qual é o tipo de CAT que eu estou abrindo? Tá? Se eu estou abrindo uma CAT inicial, ou é uma CAT de reabertura, ou é uma comunicação de óbito. E como que funciona? Lembra que eu abro sempre a CAT inicial, né? O primeiro acidente é a CAT inicial. Caso não seja a CAT inicial que eu estou abrindo, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui na reabertura, eu vou vincular essa CAT a outra, é que aqui eu não tenho exatamente como demonstrar, e a única coisa que eu vou mudar vai ser a data da reabertura, porque do acidente vai ser o mesmo acidente que eu abri na CAT inicial. Eu vou manter a data. Então, olha lá as coisas que são importantes. A CAT ela é dividida por partes. A primeira parte diz respeito ao emitente, ou seja, quem está emitindo. Então, no caso do empregador, eu vou colocar lá o nome ou a razão social, né? Até porque pode ser o empregador, sindicato, médico e tudo mais. O tipo de documento, CGC, CNPJ, SEI, CPF ou NIT. O CNAE, pessoal, olha lá que importante, tá? O endereço da empresa, o complemento, bairro, CEP, o município, o estado e o telefone, tá? Então, percebam que essa primeira parte diz respeito estritamente à pessoa que está abrindo, tá? A CAT. Não é o próprio acidentado, porque o acidentado vem na sequência. Olha lá, acidentado. Aqui no acidentado nós vamos colocar, então, o nome da mãe, a data de nascimento, o sexo, estado civil, tá? Pode ser solteiro, casado, viúvo, enfim. Percebam que é uma relação minuciosa de dados, então eu tenho que ter isso muito bem esclarecido. Olha lá, o CPTS, o número de série, o estado, a remuneração, todos esses dados, como que vai funcionar? O meu SESMIT tem que buscar isso junto ao setor administrativo da empresa. Até porque eu não tenho como saber quanto que aquele funcionário ganhava quando ele estava sofrendo acidente. Ou qual que era, por exemplo, a carteira de identidade, a data que foi emitido o órgão e tudo mais. Então, percebam que eu tenho que fazer toda uma investigação envolvendo aquele funcionário e os dados dele têm que estar sempre completos, tá? Eu não posso colocar dados que não estejam ok ou que deem falsas interpretações. Então, para que a gente continue, olha lá. Além de tudo isso, eu vou ter que colocar o endereço, né, onde que ele mora, o bairro, o CEP e o município. Agora aqui vem uma questão importante, o nome da ocupação e o CBO dele, tá? Por isso que essa questão tem que ser realmente retratada junto com o setor administrativo, porque ele que tem essas informações muitas vezes, tá? Coisas que são mais fáceis realmente para o setor administrativo. E se ele é filiado, então? Se ele é empregado, se ele é um trabalhador avulso, se ele é um segurado especial ou se ele é um médico residente, tá? Se ele é aposentado ou não, olha aqui a pergunta, porque daí eu tenho que abrir a CAT, mas ele já recebe uma previdência, então eu vou ter que encerrar. Caso não, eu já sei que ele tem direitos, né, no caso de afastamento, a receber o benefício do auxílio. E aonde que ele mora, se é área urbana ou rural. Na sequência, pessoal, vem a etapa mais, que a gente tem que ter mais cuidado, mais minuciosa. Olha lá. Acidente ou doença. Então, se eu estou abrindo uma CAT inicial, eu vou colocar aqui na data do acidente, a data do acidente, a data inicial. Percebam a hora do acidente, após quantas horas trabalhadas, se foi um acidente típico, se foi doença, se foi um acidente de trajeto. Agora vem um ponto interessante. Se houve afastamento ou não. Eu tenho como saber se houve afastamento ou não em 24 horas? Nem sempre. Nem sempre. E como a gente vai ver que a empresa não pode mais ser multada
pelas 24 horas de atraso, eu abro a CAT parcial e deixo. Porque no dia seguinte que eu tenho o laudo médico, eu posso marcar ou que sim, houve afastamento, ou que não houve afastamento. Último dia trabalhado, então no caso do acidente inicial, o último dia trabalhado vai ser o mesmo da data do acidente. Se eu estou trabalhando com uma reabertura, o que vai acontecer? Eu vou marcar lá em cima, naquele primeiro ponto, reabertura. Eu vou ter a data do acidente aqui no quadradinho e o último dia trabalhado vai ser referente à data que ele trabalhou por último, ou seja, o dia que eu estou refazendo a CAT, o dia de reabertura. A mesma coisa, o local de acidente, especificação do local, olha, então era na fábrica, no setor da caldeira, por exemplo. Tá? O CNPJ, o estado, o município no qual aconteceu o acidente, olha lá, quais partes do corpo foram afetadas e quem foi o agente causador. Então nesse caso aqui ele se queimou na caldeira. Tudo isso tem que estar minuciosamente descrito. E por que é importante a questão da perícia médica? Porque quem vai me dizer muitas coisas é o próprio médico. Tá? Vocês vão ver na sequência que algumas coisas não partem da nossa gerência responder. Então, descrição da situação geradora de acidente. Como que foi? Ele foi introduzir o material na caldeira, né, para que a caldeira não ficasse parada, e houve uma explosão e ele se queimou, ele queimou o corpo. Então, tudo isso tem que estar descrito aqui. Houve registro policial? Se sim, você marca que sim, quando não, marca que não. Houve morte? Olha lá, no caso de morte imediata, lembra que a gente abre a CAT inicial, só que depois, lógico, de comunicado o acidente e junto com as papeladas. Se foi o caso, você marca que sim. Ou, se for o caso, por exemplo, de uma morte depois da reabertura, então eu vou marcar lá, último dia trabalhado, dia X de agosto de 2010. Houve morte? Sim. Vou marcar lá no começo, CAT de óbito. Percebam a diferença. Todas elas são os mesmos formulários. A única coisa que vai ter uma relação com a outra é o vínculo da atividade, do nome e tudo mais. A CAT em si é a mesma. Sempre tenho que ter as testemunhas. Olha lá, 2 testemunhas. Então, o nome, o endereço, tudo mais, bairro, município. E da outra testemunha, a mesma coisa. O nome, o endereço, o bairro e tudo mais. Agora vem a parte principal, que é do atestado médico. Percebam que ela deve ser preenchida por profissional médico. Ou seja, eu não tenho como preencher. Nem que o SESM te investigue, porque eu não tenho essa capacidade. E vocês vão entender o porquê na sequência. Olha lá. Qual foi a unidade de atendimento médico? A data que aconteceu. Quando que foi? Né? Quando que foi esse atendimento? A hora? Houve internação? Se sim, você vai marcar que sim, se não, não. Provável duração do tratamento. Eu tenho como saber quantos dias de tratamento vai durar? Só olhando para o acidentado? Não, pessoal, quem vai me dizer isso é o médico. Por isso que essa parte deve ser preenchida estritamente por um médico, eu não tenho como ajudar. Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? Então, marca lá, sim, ele vai precisar ficar 20 dias afastado. Lesão, como que é? O médico vai descrever exatamente qual foi a natureza da lesão. Olha, pegou um músculo, um nervo, o osso tal, coisas que dizem respeito realmente à medicina, não diz respeito a nós. Então, muitas vezes o que acontece é a empresa não conseguir esse laudo, né? Tem empresas que são relativamente pequenas e que não possuem, por exemplo, um médico do trabalho. Nesse caso, você tenta preencher dentro das 24 horas, que é o ideal e o recomendado por norma, mas caso não seja possível, abre a CAT parcial, termina, né, assim que você conseguir todas as informações. Diagnóstico provável. Fratura exposta do osso da tíbia, por exemplo. Qual que é o CID da doença? O médico vai marcar lá. E as observações, caso elas sejam necessárias, coloca a data, local, a assinatura e carimbo do médico com o CRM, né, com o devido registro, e vai colocar depois. O INSS vai marcar quando foi recebida, o código da unidade do INSS e o número da CAT que foi aberta. Por isso que há sempre o vínculo da CAT, mesmo que ela seja reabertura, ela vai estar vinculada a esse número aqui, ó,
que é o número da CAT. Tá? Então, o que mais? A matrícula do servidor e a assinatura do servidor do INSS. Então, percebam a importância que tem e o quão a gente tem que cuidar para que o preenchimento esteja ok. Então, pessoal, além disso, existem alguns cuidados que a gente tem que ter no preenchimento, tá? O preenchimento ele tem que ser bem preciso, vocês viram ali que ela é bem detalhada, então tem que ter um cuidado bem grande, por quê? Porque se eu errar, eu posso estar prejudicando o próprio funcionário, né? Se eu coloquei lá que o médico não deu a ele 15 dias, ou não, a Previdência vai fazer a perícia e vai falar, opa, mas como assim, né? Tem alguma coisa errada. Então, vamos acompanhar no material os cuidados que a gente tem que ter, porque nós sabemos que preencher CAT, deixar qualquer parte em branco, não pode, tá? Vai contra as regras, não faz nenhum sentido, tanto que, às vezes, a gente requer um tempo um pouquinho maior do que as 24 horas para conseguir realmente finalizar, para que não fique nada em branco. Mas, além da questão do deixar partes em branco, vamos entender o que a gente tem que cuidar na hora do preenchimento. Então, a primeira questão é não assinar a CAT em branco. Isso é evidente, né? A gente já sabia, isso não se faz com nenhum outro documento. Você não assina nada que esteja em branco. Ao assinar a CAT, verificar se todos os itens estão preenchidos. Não pode ficar nenhum único item para depois, tá? Então, por isso que às vezes a gente precisa um pouquinho mais do que 24 horas. O atestado médico da CAT é de competência única e exclusiva do médico. Olha lá, a gente já tinha visto e já tinha comentado sobre isso. Até porque nós não temos como saber exatamente os procedimentos, não temos como saber quais foram as partes afetadas. Isso realmente é da competência do médico, do trabalho. Então, preenchimento à máquina, em letra de forma, de preferência, ou com caneta esferográfica. Pessoal, por que isso? A comunicação de acidente de trabalho, ela pode ser encontrada também física, né, em papel, pode ser comprada na livraria. Porém, hoje em dia, como o próprio sistema da Previdência dá um software que faz automaticamente, praticamente ninguém usa isso daqui. Então, por isso que antes eles davam essas sugestões. Claro, a empresa pode fazer? Pode, mas não é conveniente. É conveniente que ela faça já direto pelo site, porque daí a comunicação é muito mais rápida. Então, não conter emendas ou rasuras, isso é onde? Principalmente no caso aqui, ó, de quando ela era feita em papel, né, fisicamente. Evitar deixar campos em brancos, observar o verso, por quê? Porque tem pessoas que fazem só a primeira parte. E olha lá, a comunicação de acidente de trabalho poderá ser substituído por um impresso da própria empresa, contanto que tenha logo, e alguns outros requerimentos que a lei pede. Então agora, pessoal, voltando, eu quero deixar uma atividade para vocês e continuem mandando as questões para que a gente responda na sequência. Então, eu vou deixar duas perguntinhas para vocês. No caso de um acidente de trabalho, o trabalhador ficará afastado por mais de 15 dias de acordo com o atestado médico. Qual o benefício que ele terá direito e quem paga? Quem é responsável, então, por pagar? Olha lá, segunda questão. Numa doença profissional, também segundo o atestado médico, o afastamento é superior a 15 dias. Quais as garantias desse trabalhador? Então, respondam essas questões, mandem as dúvidas. Na sequência, a gente volta e nós vamos sanar todas as dúvidas.
Pessoal, então voltando, recebemos várias perguntas, já vamos esclarecer, mas vamos responder então as duas questõezinhas que a gente deixou. Então, a primeira questão era, num acidente de trabalho em que o funcionário ficou afastado por mais de 15 dias, de acordo com o testado médico, qual o benefício que ele terá direito e quem paga? Então, nos primeiros 15 dias, é sempre responsabilidade da empresa empregadora pagar, então, o auxílio doença. No segundo caso, na segunda questão, como que estava lá? Numa doença profissional, também segundo atestado médico, o afastamento é superior a 15 dias. Quais as garantias do trabalhador? Então, quais garantias que esse trabalhador tem? Mais uma vez, ele fica afastado pelo INSS após os 15 dias antes de sua empresa paga, recebendo o auxílio-benefício, e ele tem estabilidade de 12 meses a partir do período que ele volta. Lembrando que a estabilidade, ela passa a contar a partir do momento que o funcionário retorna à empresa, tá? Não é... Se ele ficou menos que 15 dias afastados, ele não tem esse direito, exatamente porque a Previdência entende que o funcionário precisa de um tempo determinado até conseguir se ambientalizar novamente, tá? Se socializar. Algumas dúvidas que vieram também foram com relação ao acidente de trajeto quando é relacionado a duas empresas. Então, o funcionário trabalhava numa empresa A e numa empresa B e sofreu um acidente de trajeto entre as duas. Como que fica? O benefício nos primeiros 15 dias é pago pelas duas empresas, tá? Ou ele deve ser pago pelas duas empresas que devem abrir a comunicação de acidente de trabalho. É a mesma coisa da licença maternidade. Pessoa que tem direito à licença maternidade vinculada a 2 empregos recebe pelos 2 serviços e não apenas por um, tá? Então, agora, para que a gente possa dar continuidade na nossa aula, vamos entender um pouquinho sobre o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Uma palavrinha meio estranha, mas de grande importância. Vamos, então, acompanhar no quadro. Então, o que é o PPP? Ele é um documento histórico laboral, individual, isso daqui é extremamente importante, do trabalhador para todo o período em que o trabalhador exerceu suas atividades. Olha lá, todo o período, não se diz respeito apenas a uma parte, tá? Na respectiva empresa, destinado a prestar informações ao INSS relativas à efetiva exposição a agentes nocivos que, entre outras informações, registra resultados de monitorização biológica com base em quem? No PCMSO e no PPRA. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o PPRA, Plano de Prevenção a Riscos Ambientais. Outra coisa, registros ambientais com bases no LTCAT, tá? No laudo técnico das condições ambientais do trabalho, dados administrativos e de atividades desenvolvidas. Perdão, pessoal. Então, percebam assim, o quanto o PPP é importante, por quê? Porque é um documento individual, não é coletivo, mostra todo o período, tá, que o funcionário exerceu determinadas atividades e a exposição a agentes nocivos, tá? Então, o que acontece? O PPP, ele é o documento de maior relevância das informações profissionais, porque ele mostra todo o período trabalhado. Ele não se restringe apenas a um período. Então, para isso, ele introduz relações e informações relacionadas tanto ao PCMSO quanto ao PPRA, além dos outros dados. Mas o que aconteceu? Ele diz que ele se refere a agentes nocivos, tá? A principal formulação dele era para agentes nocivos. E por que eu estou dizendo era? Porque a Previdência, ao formular essa instrução normativa, ela cometeu um pequeno lapso. Por quê? Porque agentes nocivos, eles estão no ambiente todo, eu não tenho controle sobre eles. Talvez o que ela queria ter dito era agentes nocivos acima do tolerável, tá? Só que como a norma não é explícita, esse documento deve ser feito para todos os funcionários, eu já vou adiantar isso para vocês. Porque todos nós estamos, de alguma forma, expostos a agentes, né? Hoje eu estou aqui trabalhando, estou, por exemplo, exposta, de repente, a ruído, ao calor, principalmente ruído, luminosidade, enfim.
Agora, algumas evoluções elas foram observadas no que diz respeito ao PPP, e eu queria que vocês acompanhassem comigo no material. Então, olha lá, o PPP ele introduz as informações do PCMSO e do PPRA num único documento, tá? Permitindo análises médico-periciais pelos auditores fiscais da Previdência Social das condições ambientais da empresa, bem como a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos. Então, volta aquilo que eu falei. A questão era, agentes nocivos, nós estamos continuamente expostos. Pode ser ele um agente biológico, um agente físico, por exemplo, calor, o frio, ou um agente químico, né? Principalmente para pessoas que trabalham com substâncias que, de alguma forma, causem periculosidade. Na sequência, então, no próximo slide, nós vamos entender por que o PPP ele está aqui ó, no topo da pirâmide. Tá? Porque eu tenho o PPRA, como eu já tinha dito, que entra no PPP, o PCMSO, que também entra no PPP, e o LTCAT. Todos esses daqui, eles de alguma forma estão relacionados e servindo de base de informações. Então, nesse caso, o PPP é o documento mais relevante, principalmente por quê? Porque ele é histórico, tá? Ele não diz respeito somente às condições atuais, ele é histórico. Tá? Ele é diferente dos outros planos e programas que evidenciam uma situação que é estática. No caso do PPRA, olha, quando eu fiz a medição, sei lá, deu X, né? Não é o caso. Aqui ele mostra tudo o que está acontecendo, se o funcionário mudou de setor, como que ficou as condições, tá? Então, como que ficou isso? A empresa deverá demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e controlando os agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Então, o PPP mostra exatamente isso, que, diante da situação, o meu funcionário, que já passou pelo escritório, já passou pela parte administrativa, não passou por agentes nocivos acima do tolerável. Por quê? Nós vamos entender daí na sequência que esse documento ele é principalmente importante para quem requer aposentadoria especial. Eu imagino que o professor Jossé tenha comentado bastante disso com vocês, que a aposentadoria especial, ela requer várias documentações, a perícia médica, e um dos documentos que é solicitado é o PPP. Só que vocês perceberam que o PPP ele é um documento relativamente novo, né? Ele começou a vigorar a partir de 2004. Tem só 10 anos, 11 anos, então ele é relativamente novo. Antes disso, a gente tinha outros documentos, mas o PPP veio a substituir e é uma forma extremamente complexa para que a Previdência Social consiga, então, definir quem é digno de receber a aposentadoria pela Previdência Especial ou não. Então, vamos acompanhar como que funcionam os objetivos do perfil profissiográfico previdenciário. Então, o principal objetivo é fornecer informações para o trabalhador quanto às condições ambientais do trabalho, principalmente no requerimento de aposentadoria especial. Quem que tem direito à aposentadoria especial? Aqueles funcionários que trabalham sobre agentes de periculosidade ou insalubridade, né? Vocês já devem ter visto isso, não é nenhuma novidade. Então, nós já vimos que a intenção inicial era essa, era só para aqueles que teriam direito à aposentadoria especial. Porém, como houve esse pequeno deslize da Previdência, todos os funcionários devem ter, então, o PPP, né? Um documento que deve estar vinculado a todos os funcionários. Além disso, pessoal, ele tem outras finalidades, tá? Esse é só o objetivo principal. Então, vamos dar uma olhada e entender melhor como que funciona. As principais finalidades, então, fornecer ao trabalhador provas produzidas pelo empregado perante a Previdência Social. Por que isso? Porque o trabalhador, através do PPP, tem como provar que ele ficou, por exemplo, 6 meses trabalhando com produtos químicos, tá? Então, ele tem como provar, o PPP é um documento que prova isso. Outra finalidade, fornecer à empresa meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e individualizar as informações contidas em seus setores ao longo dos anos, evitando que ações judiciais.
eu tenho um funcionário processando a minha empresa porque ele diz que ele ficou 5 anos trabalhando sob regime que requeria insalubridade. Mas não foi o caso. Eu pego lá o PPP, mostro para o funcionário, mostro para, né, tenho provas para contrapor as ações judiciais de que aquilo não é verdadeiro. Outra finalidade, possibilitar aos administradores públicos e privados acesso à base de informações fidedignas, como fonte primárias de informações estatísticas para o desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica. Tá? Então, lembrando que o PPP ele surge da necessidade de comprovar o trabalho sob condições especiais, até porque essas condições poderiam ser alteradas e modificadas até mesmo pelo encerramento da atividade. Tá? Então, essas finalidades, é importante que vocês saibam a que se referem, e o PPP ele é bem claro para isso. Agora, nós já vimos as finalidades. Quanto às responsabilidades, quem que é responsável, então? No caso de empresas empregadoras, a empresa é responsável. Além das empresas, sindicatos, tá, de mão de obra. Acompanhe comigo no slide na sequência que, além dos sindicatos e a empresa empregadora, ainda nós temos o órgão de gestor de mão de obra, OGMO, no caso de trabalhadores portuários avulsos, e cooperativas de trabalho ou de produção. Então, percebam que, sempre de acordo com os outros laudos, seja o sindicato, seja a cooperativa, seja o órgão gestor de mão de obra ou a própria empresa, o PPP deve ser elaborado. E quando eu digo com relação aos outros laudos, o que acontece? Ele tem que estar de acordo com o LTCAT, PCMSO, PPRA. Tá? Sempre, sempre. Eu não posso ter uma informação, por exemplo, aqui que seja divergente daquilo que eu tenho lá no meu PPRA ou no meu PCMSO. Não. As informações têm que ser condizentes. Olha, para aquela área de trabalho lá que foi levantada, o meu funcionário tem o PPP-X. Está de acordo, entendeu? Porque senão, o que pode acontecer? A empresa pode sim ser multada e, claro, isso é extremamente ruim, tanto para a empresa, né, quanto para a sociedade ou para o próprio funcionário em si. Além dessas questões da finalidade e quem deve fazer o PPP, nós já vimos que para todos os funcionários, independente do risco, gravem bem isso, independente do risco, as empresas devem fazer o PPP para os funcionários, tá? Não tem a ver só com quem está exposto a agentes acima do tolerável, porque todas as pessoas estão expostas a agentes nocivos, tá? Lembrem sempre disso. Então, além disso, vamos acompanhar no slide da sequência a obrigatoriedade em fazer. Porque o PPP ele deve ser preenchido para comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos. Quando isso? Principalmente quando ele quer pedir requerimento de aposentadoria especial. Tá? E ele passou a ser aceito, então, desde 96, por conta da DIRBEM 8030. Este formulário vem para substituir o antigo formulário SB40, porque lembra, pessoal, que o PPP ele só entra em vigor a partir de janeiro de 2004. Então, ele é um documento relativamente novo. Porém, antes, a gente tinha o SB40, que era um formulário similar. O descumprimento da obrigatoriedade da elaboração do PPP gerará à empresa infratora multa por empregado, ou seja, lembra que o PPP é um documento individual, cada empregado tem que ter. Então, para cada empregado que a empresa deixar de fazer ou emitir informações que sejam falsas, ela pode ser punida a partir de multas que serão aplicadas por fiscais da Previdência. Além disso, essa é uma questão bem importante. Em alguns casos, o PPP ele deve ser emitido em papel, ou seja, no meio físico, tá? Quando que eu tenho essa obrigatoriedade de emitir em meio físico? Primeiro, quando o meu funcionário está se aposentando. Toda vez que eu tenho um funcionário que está se aposentando, isso vocês vão ver no slide da sequência, a gente tem que emitir o PPP e entregar fisicamente. Tá? Olha lá, o PPP deve ser mantido atualizado magneticamente ou por meio físico com a seguinte periodicidade. Então, anualmente,
tenho que estar atualizando ele. Na mesma época em que apresentar os resultados das análises global do desenvolvimento do PPRA, do Programa de Gerenciamento de Risco, do PCMAT e do PCMSO. Então, anualmente ele tem que ser atualizado. Evidente, porque eu posso ter um funcionário que mudou, por exemplo, de área, de serviço, um funcionário que foi mandado embora. Então, nos casos de alterações de layout da empresa, né, com alterações de exposição a agentes nocivos, mesmo que o código da GFIP não se altere, eu também tenho que fazer o quê? A atualização. Eu não posso manter esse meu PPP desatualizado, tá? Ele tem que estar sempre de acordo com aquilo que está realmente acontecendo. Por isso que ele é um documento dinâmico, tá? Mudei o layout, eu tenho que mudar o PPP novamente. No slide da sequência, a gente tem a questão, então, do meio físico. Quando que ele deve ser, em quais situações entregue em meio físico? Olha lá, então a primeira situação, por ocasião do encerramento de contrato de trabalho, sempre em 2 vias, com fornecimento de uma das vias para o empregado mediante a recibo. Somente o empregado pode pegar o PPP. Tá? Não posso a empresa não pode fornecer o PPP a outra pessoa. Deve ser sempre ao empregado. Para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, né, no caso de aposentadoria especial, para fins de concessão de benefício por incapacidade, isso a partir, olha lá, de 2003, quando entra em vigor, quando solicitado pela perícia médica. E sob pena de multa mínima, de acordo com a portaria interministerial 15 de 2013, de quanto? R$ 1.717,38, tá? Então, percebam a importância do PPP, quanto ela é significativa. Todos esses dados aqui que foram colocados, essa questão do meio físico, eu preciso que vocês tenham sempre em mente, porque é assunto de prova e porque é necessário que vocês conheçam. Então, agora eu vou deixar vocês com o vídeo. Continuem mandando as dúvidas para, na sequência, a gente responder mais um pouco e dar adiantamento à aula. Olá, meu nome é Romulo Saraiva, eu sou advogado e blogueiro do Espaço da Previdência. Estou aqui para falar hoje sobre um documento que é de importância muito grande para os trabalhadores e que pode ser utilizado na hora de se aposentar. É o chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, chamado PPP. Ele tem esse nome complicado, mas ele tem uma grande valia para aquelas pessoas que desejam se aposentar e que trabalham ou trabalharam em ambientes insalubres e periculosos. A legislação previdenciária, ela obriga que o patrão, ao término do contrato de trabalho, forneça esse perfil profissiográfico previdenciário a partir do ano de 2003. Ele substitui o SB 40 e muitos trabalhadores não dão valor a esse pedaço de papel, mas ele traz uma série de vantagens para aquelas pessoas que se aposentam ao término de 25 anos em atividade insalubre ou periculosa, e aí vai favorecer justamente as pessoas se aposentarem 10 anos mais cedo. E para aquelas pessoas que não conseguem trabalhar tanto tempo em atividade insalubre, esse documento também viabiliza que o trabalhador do sexo masculino ganhe 40% do tempo de serviço e para a trabalhadora um acréscimo de 20%. Eu deixo a dica para as pessoas que se desligarem do empregador, que procurem logo um profissional de sua confiança para verificar se o documento fornecido pelo patrão está correto ou não, uma vez que a justiça cada vez mais ela tem enrijecido a cobrança em relação aos detalhes formais desse documento, e quando ele não vem corretamente preenchido, o judiciário não aceita, considera ele como inidôneo, e muitas vezes o empregado ele fica no prejuízo por não saber se aquele documento realmente foi dado de forma correta ou não. Então é importante que o trabalhador esteja atento em relação ao recebimento desse PPP e principalmente a forma como ele foi preenchido, e aí esse documento realmente vai ajudar aí na sua aposentadoria. Até a próxima. Pessoal, voltando então, muito obrigada pelas colaborações. Algumas questões a gente vai ter que responder no chat, porque também não dá tempo de responder todas, mas quaisquer dúvidas que ficarem ainda,
vão até os fóruns, a gente também discute lá, lembrem-se disso, também são documentos, também são importantes e fazem parte das aulas, tá? Então, vamos, para finalizar, falar um pouquinho sobre esse avanço que foi o PPP. Acompanhem comigo agora no material a questão da IN 45 de 2010. Olha lá, então a partir de 2004, já tinha, conforme a gente viu, que ela foi a criadora do PPP, a IN 2010, então, reforça essa obrigatoriedade, conforme estabelecida pela Instrução Normativa 99 de 2003, a empresa ou equiparada empresa deverá preencher formulário PPP, conforme o anexo 15, tá? De forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados que colaborem expostos a agentes nocivos, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, tá? Ou que estejam, ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física, considerados para fim de concessão de aposentadoria especial, tá? Que é o foco dele, né? Ainda que não presentes nos requisitos para concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar permanência, tá? Então, isso é um avanço muito grande da área de segurança e saúde do trabalhador, porque é mais um documento que comprova as condições ambientais a que ele esteve exposto durante todo o trajeto que ele teve na empresa, por exemplo, né? Especialmente nas condições em que houve descaracterização de um ambiente, ou seja, ele trabalhava em um ambiente que poderia ter características insalubres, tá? Depois esse ambiente passou a não ter mais, porém ele trabalhou lá, ele tem direito, tá? Então, seja por, especialmente em condições que houve descaracterização do ambiente, ou por encerramento, falência ou transferência. Mas o que acontece? Como ele é um documento dinâmico, ele arquiva todas as informações. Então, percebam o quanto a gente tem evoluído, né, a partir de 2004, que é relativamente recente, desde que o PPP foi implantado e vem sendo cobrado e exigido até pela Previdência Social. Pessoal, então, para fechar nossa aula, eu vou deixar duas questões para vocês, quero que vocês respondam bem rapidinho, nós temos pouco tempo. Então, quais são os profissionais responsáveis pelo PPP e quem assina pela emissão do PPP? Tá? Isso eu ainda não falei, eu quero ver o que vocês acham para que a gente responda agora na sequência. Então, vou dar um minutinho para vocês, logo a gente volta. Pessoal, então, retornando, vou agradecer mais uma vez de coração as participações. Muito obrigada. Continue mandando as dúvidas para que a gente consiga resolver tudo e vocês sejam profissionais sempre nível exemplar e excelentes. Então, respondendo as duas questões, quem é responsável
pelo PPP. Quais são os profissionais responsáveis pelo PPP? Então, pode ser o médico do trabalho, pode ser o engenheiro de segurança, o pessoal do SESMIT, tá? A elaboração em si pode ser feita por vários profissionais, não precisa necessariamente ser feita por um único profissional ou exclusivo, não. O SESMIT pode preencher, tudo mais. Agora, a segunda questão, quem assina pela emissão do SESMIT, existe somente uma pessoa que pode assinar, e essa pessoa é o representante legal pela empresa, tá? E quando eu digo representante legal, esse representante ele tem que ter uma procuração feita em cartório dizendo que ele é o responsável legal e somente esse profissional assina, tá? Somente, no caso, pode ser o dono da empresa, o próprio, né? A própria pessoa que assina, que é responsável legal, ou se tem uma função designada, a pessoa tem uma procuração assinada e registrada em cartório, portanto, pode assinar como responsável pela empresa. Lembrem-se, o engenheiro de segurança, o tecnólogo de segurança, o técnico em segurança, o médico do trabalho não podem assinar o PPP, tá? Quem assina é o responsável pela empresa. Então, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que participou, contribuiu, para todos os polos. Participem, mandem sugestões, perguntem no fórum, nos chats. A semana que vem a gente está de volta com conteúdo novo. Muito obrigada!